Olá, nosso assunto hoje é a PEC emergencial. Você já deve estar sabendo que a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC 186, que afeta duramente os servidores públicos. Hoje, houve um benefício aos servidores. Aprovou-se um destaque, afastando a proibição que havia na PEC 186 da concessão de progressão e promoção aos servidores. O que essa PEC faz com a sua carreira, servidor? Como é que você é atingido, no fim das contas? Essa PEC cria gatilhos que, uma vez presentes, vão tornar a sua vida bastante difícil. Tá? Que gatilhos são esses? O primeiro está no artigo 167A da PEC. Lá se prevê que, apurado que no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes superar 95% para Estado, Distrito Federal e municípios, faculta-se aos poderes executivo, legislativo, judiciário, além do MP, ao Tribunal de Contas e à Defensoria, a aplicação de determinadas medidas. Que medidas são essas? São diversas, tá? Veda-se, por exemplo, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, salvo se derivada de sentença judicial transitada ou julgado ou determinação legal anterior. Proíbe-se a criação de cargo, alteração da estrutura na carreira que implica aumento de despesa, admissão, contratação de pessoal, realização de concurso público, criação, majoração de auxílios, criação de despesa obrigatória e outras providências. Veja só, diversamente de uma previsão que havia anteriormente, em que se limitava a redução do servidor público a 25%, com a correspondente redução da jornada, aqui existe a possibilidade de uma redução muito maior do que isso. Mas como assim, professor? Se não houver reajuste inflacionário, evidentemente o seu salário vai ser muito corroído. E aqui não há previsão de duração da providência, não. Enquanto houver esse quadro do gatilho posto, não haverá reajuste para você. Qual foi o benefício que surgiu hoje na discussão da Câmara, na aprovação de um destaque? Vamos lembrar que o destaque é previsto no artigo 161 do regimento da Câmara dos Deputados. Então, se permite que determinada norma de uma proposição, no caso a PEC, seja retirada e discutida à parte. Qual era o objeto do destaque? Era afastar essa norma aqui. Essa norma previa a suspensão de progressão e promoção funcional em carreira de agentes públicos. Essa norma não prevaleceu, tá? Ela está afastada. Tem outro gatilho no artigo 67A, que é o gatilho dos 85% com revisão pelo Legislativo. O parágrafo 1º do artigo 67A prevê que quando essa relação entre despesa corrente e receita corrente superar 85%, as mesmas medidas podem ser aplicadas. No entanto, elas serão submetidas ao Poder Legislativo local. O que é despesa corrente e receita corrente? Como é que se sabe se esse gatilho de 95% ou de 85% ele foi atingido? Veja, pense na expressão. Despesa corrente é aquela que acontece diariamente, todo dia. São os custos do Estado com manutenção do pessoal civil, manutenção do pessoal militar, contribuição previdenciárias, subvenções sociais, subvenções econômicas, pensões e aposentadoria. E as receitas correntes? O raciocínio mesmo. Pense naquelas que ingressam ordinariamente, especialmente as vindas da tributação, né? As vindas de impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições de melhorias. O que mais pode ingressar ordinariamente? Exploração de serviços industriais, serviços agropecuários e assim por diante. Quando essa relação chegar a esse 95% ou 85%, aplicam-se facultativamente, tá? Não é obrigatório, essas medidas. Mas a sanção, para quem não aplicar, o ente que estiver numa situação fiscal ruim e resolver não aplicar, o que é que pode acontecer com ele? Veja, o parágrafo 7º do dispositivo prevê essas sanções, dizendo o seguinte: ocorrendo a hipótese do caput, até que todas as medidas previstas nos incisos tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos dele mencionados, é vedada concessão de garantias ao ente envolvido, tomada por um outro ente da federação, claro, né? Tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação. Nós sabemos o quão importante é a participação da União em empréstimos para municípios, né? É difícil o município suportar
um ônus desse, quando União e Estados não te oferecem empréstimo nem garantias. É difícil para o Estado suportar um ônus desse, quando a União não pode emprestar dinheiro. Tá? Então é facultativo, mas não tanto, né? Porque há essas sanções ausentes que resolverem não aplicar as providências. Que outro gatilho existe? O próximo gatilho está previsto no artigo 167G. É o gatilho oriundo da declaração do estado de calamidade pública pelo Congresso a partir de provocação do presidente da República. Diz o artigo 167G, na hipótese que trata o artigo 67B, a declaração do estado de calamidade pública, aplica-se à União até o término da calamidade pública as vedações e suspensões previstas no artigo 167A. Os estados podem se beneficiar desse dispositivo, os municípios e o Distrito Federal podem se beneficiar disso? Podem. Por quê? Porque o parágrafo 3º faculta a Estado, Distrito Federal e municípios a aplicação das mesmas vedações e suspensões previstas no caput, tá? Então, eles podem reaplicar aquelas restrições do artigo 167A enquanto perdurarem os efeitos para a União. E o Estado que não fizer? O Estado que não fizer pode, novamente, uma situação difícil, sofrer a aplicação do parágrafo 7º, novamente, aquele que impõe as sanções, né, de impedimento de que outros entes ofereçam garantias ou empréstimos. Tá? Então, esse é o gatilho número 3. Há um quarto gatilho. Esse quarto gatilho é acrescentado ao ato das disposições constitucionais transitórias. A PEC 186, ela altera o artigo 109 dos atos das disposições constitucionais transitórias. E diz o seguinte: quando a proporção entre despesa obrigatória primária e despesa primária for superior a 95%, aplicam-se ao respectivo poder ou órgão até o final do exercício a que se refere a lei orçamentária, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações. E aí repetem-se muitas das medidas que estavam lá no artigo 167A. Então, concessão, qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, admissão, contratação de pessoal, criação, majoração de auxílios, aumento do valor do benefício de cunho indenizatório. Olha só, diversamente dos gatilhos anteriores, esse aqui é obrigatório, tá? Não há facultatividade nesse dispositivo. Durante a discussão da PEC, chamou a atenção algumas falas dos deputados, né? Os servidores seguem sendo tratados justamente como privilegiados. Afirmou-se mais uma vez que os servidores queriam reajustes anuais. Isso é falso. Os servidores não têm tido reajustes anuais. Há um desgaste inflacionário grande na remuneração dos servidores. Vale lembrar que o próprio Supremo já resolveu que o respeito à retetibilidade de subsídios se dá com a mera ausência de redução nominal. E aí as pessoas ficam utilizando dessa previsão constitucional contra os servidores, como se de fato os servidores tivessem reajustes e cobrissem a inflação, e não tem. Outros parlamentares vieram dizer que os servidores estavam em casa, logo eles poderiam suportar esse sacrifício. Os servidores não estão de férias em casa não, aqueles que estão, tá? Estão trabalhando e duramente. Para muitos servidores houve aumento de carga de trabalho. Vários servidores não puderam ficar em casa. Servidores da área de saúde, servidores da segurança pública, muitos professores não estão em casa. Os que estão trabalhando muito. Os que não estão prestando seu serviço normalmente na rua para a população. Então, servidor, veja o impacto dessa PEC na sua vida. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo o link para o texto da PEC e o link com a votação de cada deputado, de cada senador, para que você saiba como cada representante no Congresso votou e saiba lidar com ele nas próximas eleições. Será que ele de fato defende os servidores? Será que o discurso dele publicamente é compatível com as posições dele assumidas no parlamento? É isso, nos vemos nas próximas oportunidades. Até lá.